Olá pessoal, meu nome é Luigi e eu estou aqui para fazer um vídeo resposta a uns comentários que teve sobre o meu outro vídeo, que eu vou colocar o link aqui embaixo, que era a obsessão dos Bolsonaros. E a resposta é ao GM2788, que eu não sei, eu não entendi se ele estava falando sério ou se ele estava de sacanagem, mas mesmo assim acho que vale a pena responder com um vídeo. Ele fez um decálogo na defesa dos Bolsonaros. Então, assim, para esse decálogo, cada ponto eu vou dar uma resposta. Bom, vamos lá. Ele afirma, no número 1, no primeiro, ele diz assim: Bolsonaro demonstra ser homofóbico, mas não é racista, pois sua atual mulher é negra. Ser homofóbico é já grave para um normal cidadão, ainda mais se esse for um representante do povo. Se a esposa dele é negra, não quer dizer que ele não seja racista, pois lhe posso assegurar que conheci e conheço pessoas que transam, são amigadas ou casadas com negros ou negras, e mesmo assim são racistas. Vejo o caso, por exemplo, das declarações do Bolsonaro para Preta Gil e racista também com as declarações dele sobre os índios. Bom, o item 2 é: Carlos Bolsonaro propôs uma lei contra o kit gay para crianças do ensino fundamental, e ele colocou ainda em caps lock, fundamental. A minha resposta é: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É o Provérbios 22:6. Antes de mais nada, não se diz kit gay, mas kit contra a homofobia. Indoutrinar as crianças à religião cristã, excluindo, ou melhor, demonizando todas as outras religiões e os ateus, isso pode. Enquanto que ensinar a igualdade, o respeito, não pode. Ninguém vira gay. Ou se nasce ou não se nasce. Porque se fosse assim, se a pessoa pudesse escolher, ninguém ia ser gay, pois todos nascemos de famílias ou relações heterossexuais. Então, ser gay é normal. A homofobia não é normal. Ponto número 3. De onde vem a lógica que dizer que todo homossexual que é espancado ou morto sofreu homofobia? Creio que seja dos jornais sensacionalistas. Bom, alguns jornais podem até fazer sensacionalismo, pois encontram esse subterfúgio para vender, mas uma pessoa que é espancada ou linchada já é um fato gravíssimo. Como aconteceu, por exemplo, alguns dias atrás, que o motorista de um ônibus passou mal, atropelou uma pessoa e foi linchado por causa disso, sem que as pessoas fossem entender que ele tinha passado mal antes. Foi uma fatalidade. E isso já é uma notícia. Mas você não escuta que um heterossexual foi espancado ou morto pelo simples fato de ser heterossexual. Alguns dias atrás, aconteceu em Salvador que um casal gay foi espancado na estação de trem pelo simples fato de andarem de mãos dadas. Bom, se isso para você não é homofobia, então acho que você tem que reler ou jogar fora o teu dicionário e comprar outro, porque isso é homofobia. 4. A falta de respeito no Brasil é generalizada. Os jovens de hoje não respeitam nem pai nem mãe. A situação não se resume a um grupo específico. Ok, estamos de acordo nesse ponto, mas aí é que está. Respeito se aprende também na escola. Aí voltamos ao assunto do kit contra a homofobia, que é uma forma de respeitar os seres humanos. Que eles propusessem, os políticos, e lutassem por uma educação de qualidade. Além disso, as maiores vítimas são as mulheres,
os negros e os gays, sendo que os gays são vítimas de um ódio infundado. Quinto, o Dia do Orgulho Hétero foi proposto na Câmara de São Paulo e Kassab o vetou. Que seja proposto isso, para mim, é uma tremenda falta do que fazer. Ao invés de fazerem propostas sérias, propõem babaquices. E ainda bem que o Kassab teve bom senso e vetou isso. Sexto, se for criar leis, tem que ser leis que abrangem todos, e você escreveu todos em caps lock, os cidadãos, e não grupo A ou B. Olha a contradição. Dia do Orgulho Hétero, como lei, não seria restritiva. Ensinar religião não é restritivo, pelo menos com os ateus. Então, assim, você está sendo incoerente e esse é o teu primeiro tiro no pé. É a tua primeira incoerência. Vamos lá. O sétimo. De certa forma, essa luta contra o kit gay, kit contra a homofobia, é populista, pois o mídia não dá espaços para os políticos fora do eixo PT e PSDB. Aqui eu não entendi. Não entendi se você defende ou justifica o populismo desses partidozinhos, desses políticozinhos. Se esses partidos fizessem propostas coerentes e para o bem de todos, como, por exemplo, o PSOL, teriam com certeza mais espaços sadios na mídia, mas só querem propor idiotice, só querem poder e roubar, porque todos eles estão envolvidos em escândalos, e eles são os famosos anões. Entendeu? Oitavo, não adianta propor leis se o político não tem maioria na casa. Onde é que já se viu isso? Na democracia, uma pessoa pode propor, mesmo que ele tenha, o partido tenha um político, pode propor, e vai ser a maioria que vai decidir. Entendeu? E se essa lei for boa, eu acho que os políticos de bom senso vão decidir e vão dar apoio. Mas tudo bem, vamos continuar a pergunta, o teu ponto. Jair Bolsonaro não conseguiu aprovar nenhum projeto de lei, incluindo diminuição da maioridade penal, por exemplo. Não foi só ele que defendeu isso, a diminuição da maioridade penal. O Carlinhos também. Carlos Bolsonaro. Assim, Carlinhos. E ainda bem, já pensou se aprovar todas as leis estapafúrdias que eles propõem? Algumas propostas do Jair Bolsonaro. Vamos lá. Bater nos usuários de drogas. Por que não será? Por que será que eles não aprovaram essa proposta de lei? Ok, o Jair é pela violência, a gente já sabe, né? Então, assim, que começasse pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Vereadores. Quem iria bater? O Jair? O Jairzão? O super-homem lá? Ou ele ia delegar isso para a polícia, que já é tão carinhosa? Outra coisa, ele é contra as cotas. Se o nosso país fosse um paraíso, tudo bem. Não existe cotas em países da Escandinávia. Mas precisamos das cotas para incluir alguns desfavorecidos. Porque infelizmente não dá para incluir todos. Mas pelo menos já é um começo. Ele defende a pena de morte, o Jairzão. E assim, se fosse como na China, que a pena de morte é para os corruptos, eu até poderia pensar, entendeu? Mas a pena de morte é para quem? Para pobre e preto. Porque na cadeia a maioria é pobre e é negro. Ok? Outra proposta dele, bater nos filhos gayzinhos para virar homem. Bom,
ok, a gente já sabe que o Jairzão é pela violência, mas só uma coisa, todos nós nascemos homens e mulheres. Seria mais justo falar para virar macho, para virar hétero, e quem sabe bater em mulher, bater nos filhos, como ele já propôs. Isso para mim é covardia. Isso para mim é de homem que não se garante. Entendeu? Ele defende a tortura e o regime militar, etc. Ao invés de abaixar a maioridade penal, por que não propõe, não dá possibilidade do povo ter uma vida digna, de ter educação, de ter saúde e, por exemplo, esvaziar os orfanatos, tirando o poder pátrio dos pais violentos? Aí, caraca, se tirasse o poder pátrio de pais violentos, o Jairzão não ia poder ter ficado com os filhos dele. Mas, ok. E relapsos. E dar as crianças para crescerem, por exemplo, com os casais gays. Tenho certeza que a violência ia cair. 9.9. Carlos Bolsonaro está na Câmara para defender o direito dos militares, basicamente. Eu vou te responder com o ponto número 6, o que você escreveu no ponto número 6. Se for criar leis, tem que ser feita para abranger todos, e você colocou em caps lock, todos os cidadãos, e não para um grupo A ou B. Nem comento. Outro tiro no pé. E o 10º é, se tratando de educação, as escolas e faculdades militares são as melhores do país. Você quer que o nosso país volte os militares, a ditadura, e seja um grande quartel? Te aconselho, em vez de você querer isso para o Brasil, vai para a Coreia do Norte, você, o Jair, entendeu? Porque lá é um grande quartel. Se os políticos, em vez de roubarem, se eles não roubassem tanto e repassassem as verbas para a escola, o ensino ia melhorar. Pois os professores precisam de material, de serem atualizados, de escolas decentes, não de hora de religião, não de ensinar intolerância. Então é essa a minha resposta para você. Essa é a minha resposta para o GM 2788 e para a defesa que ele fez patética e as idiotices que diz o Bolsonaro. Pessoal, obrigado aí por curtir o meu canal. Eu agora vou estar deixando aqui a minha página de Facebook. E se vocês gostaram, dê joinha, respondam, entendeu? Que eu vou ter maior prazer de responder lá. Comentem, eu vou ter maior prazer de responder para vocês, ok? Um abração e até o próximo vídeo.